Mulher, perspectiva. Perspectiva de Daniela Rosendo, ecofeminismo animalista. Daniela Rosendo é doutora e mestre em filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. É graduada em Direito na Univille, com experiência no terceiro setor e na docência, coordenação no ensino superior. Realiza atualmente um estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. Daniela, passo a palavra para você. Seja bem-vinda ao Mulher em Perspectiva. Muito obrigada, Vitória, e a todas, todos e todes que estão aqui. Eu agradeço muito pelo convite de vocês para falar sobre a minha perspectiva ecofeminista animalista. Bom, a minha formação já foi apresentada, né? Eu comecei a minha vida, né, acadêmica no direito, mas eu tive muita dificuldade para me encontrar lá. Eu, na verdade, não me identificava com o direito. Tinha algumas questões que me tocavam, mas com o tempo eu percebi que não era o direito em si, eram questões de justiça que me mobilizavam. Então, sim, foi um processo longo, árduo, porque existia muita cobrança, né, enfim, interna, né, minha, mas externa também, do que eu faria. Então, consigo reconhecer todo esse privilégio que tive de poder acessar o ensino superior, mas foi um momento a minha graduação, né, foi um momento ali que eu entrei com 18 anos da faculdade, foi uma fase, em alguns aspectos, difícil, porque justamente eu não sabia, não conseguia me encontrar no que eu queria fazer, não conseguia projetar um futuro, eu não conseguia ver o que eu poderia fazer. E aí foi nesse tempo, durante a minha graduação, que eu fiz uma mudança muito importante na minha vida. Quando eu fazia graduação, foi em 2005, quando eu estava mais especificamente no terceiro ano da graduação em Direito, que eu fiz uma mudança muito forte na minha vida, que foi me tornar vegetariana. Então, foi algo que eu fui deixando, eu nunca tinha pensado. Eu pensava no vegetarianismo como uma coisa muito distante da minha vida, eu achava legal as pessoas que eram vegetarianas, mas eu nunca achei que isso fosse fazer parte da minha vida, porque não tinha nenhuma pessoa próxima com quem eu convivesse, fosse, né, de relações de amizade ou familiares, que fossem vegetarianas. Então era algo para mim muito distante, assim, algo que eu achava legal, que eu achava bonito, que eu tinha uma certa curiosidade, mas que eu até então nunca tinha feito um movimento para entender melhor o que era e como poderia ser isso, como poderia viver sem comer animais. E aí, nessa época, eu fazia estágio, então eu estudava de manhã e eu fazia estágio à tarde. E como eu morava longe da universidade, eu passava o dia lá, eu não voltava para casa para almoçar, né? Então eu almoçava fora, e na época não tinha um restaurante na universidade. Então ou eu comia nas lanchonetes que ficavam, né, ao redor ali da universidade, ou eu tinha que caminhar um pouco até algum restaurante na região. Isso era em Joinville, né, minha cidade natal. E eu lembro de um restaurante específico que eu ia de vez em quando, e tinha um buffet, e tinha, assim, aquelas várias opções, e a carne ficava no final do buffet, e se a pessoa se servisse de carne, vinha no carimbo, além do valor, né, do peso que tinha dado ali, vinha um carimbo escrito carne. E aí pagava um valor a mais, que eu não vou lembrar quanto é, porque faz muito tempo. Faz 15 anos isso, né? Então não vou lembrar quanto é, mas eu lembro que vinha o carimbo ali de carne. E aí eu, de vez em quando, me servia de carne, mas eu percebi que a carne estava ficando no meu prato. E aí eu comecei a pensar, se eu não tô comendo, se tá ficando a carne no prato, eu não vou nem pegar, porque não faz sentido. Então eu percebia que ficava alguma coisa no meu prato que eu não estava comendo. E assim, em casa, né, eu fui educada sempre a comer tudo, nunca deixar comida no prato, né, então de não desperdiçar o alimento. Então aquilo, assim, eu comecei a ver um desperdício ali, um gasto, um desperdício que não estava fazendo muito sentido. Mas eu não estava problematizando muito, eu não estava entendendo muito o que era aquilo, mas isso foi acontecendo. E aí, em casa, eu percebi que aos finais de semana eu já não estava mais comendo tanto também. E aí eu pensei, acho que eu vou parar mesmo.
Então, nesse momento, eu pensei, acho que é isso, acho que eu vou deixar de comer carne. Só que a carne, para mim, nesse momento, ainda era muito assim, a carne vermelha, né? Algum tipo de carne de, assim, eu digo, né? De vaca, de boi, ou até o frango, né? Nesse momento eu parei, mas eu continuei comendo peixe e camarão, que eram duas coisas, né, que eu ainda gostava e que eu ainda estava comendo, e eu achava que, não, mas peixe e camarão acho que não deve sofrer. Pensava, eles não devem sentir muito, acho que não tem problema. E aí eu continuei comendo ainda mais um tempo, e aí na época eu morava com a minha família, com meu pai, minha mãe, meu irmão, e minha mãe era a pessoa, continua sendo, né? Hoje é só ela e meu pai, mas ela era a pessoa responsável pela nossa alimentação, né? Então, ela que pensava sempre quais eram as refeições e tal. Eu contribuía de alguma forma, assim, fazendo compras às vezes, cozinhando às vezes, mas a minha mãe era a cabeça quem, como na maioria, né, das casas, né, esse trabalho de reprodução fica com as mulheres, né, então para mim era uma tarefa mais subsidiária, assim, mas a responsável era a minha mãe. E ela ficou apavorada, e ela dizia, o que que eu vou fazer agora, o que que eu vou fazer para te comer? E aí eu comecei a me virar e pensar o que poderia fazer. Tentei, eu já gostava de cozinhar, então eu comecei a fazer, né, um pouco mais. Comecei um pouco mais para a cozinha. E aí começou a ter muito mais peixe em casa, porque daí era a única coisa que eu comia de carne, né? Que era o que acompanhava a família. Até que um dia eu lembro da última vez, não vou saber exatamente o dia, mas eu lembro da última vez que eu comi peixe, que eu comi, e assim, aquele sabor que antes eu gostava, eu já não senti mais, já não foi mais agradável para mim comer o peixe. E aí eu parei e pensei, não vou comer mais. E aí avisei minha mãe, e ela ficou desesperada e pensava, o que que eu vou fazer para ti? E aí eu comecei a ter que fazer esse movimento, sendo muito cobrada pela minha família, meu pai e minha mãe, eu comecei a ter que estudar mais sobre isso. Eu falei, então eu tenho que entender um pouco mais de alimentação. E aí eu encontrei um coletivo que na época atuava em Joinville, que chamava Sociedade Mundo Vegan. Era um coletivo que fazia ativismo pela libertação animal. E eu comecei a participar dos eventos do coletivo e assistir documentários. E aí eu me deparei com todo o problema da produção de animais para consumo humano, indo além, inclusive, do consumo de carne. Né? Ou seja, pensando também no consumo de ovos, leite, nos testes em animais, no uso de animais para entretenimento, para pesquisa, ou seja, me deparei com o especismo, que é esse preconceito, essa discriminação em relação à espécie. Ou seja, numa relação hierárquica, né, dos humanos com os animais. Então, eu me deparei com essa visão antropocêntrica e especista de sociedade. Então, eu descortinei esse problema, né? E aí eu pensei, comecei a entender como é que funcionam essas relações de opressão em relação aos animais. E aí descobri que tinha todo esse problema em relação à produção de ovos e leite também. E aí eu olhava para o meu prato e eu percebia que, na medida em que eu tirava a carne, eu colocava muito mais queijo e derivados de leite no meu prato. Então, eu diminuí no início o consumo de carne e aumentei o consumo de leite e derivados. E aí, quando eu vi toda a problemática em relação à produção de leite também e de ovos, aquilo não fazia mais sentido e aí eu decidi me tornar vegana. Então, eu fiz essa transição entre 2005 e 2006 para inicialmente o vegetarianismo e depois o veganismo, e já me engajei nesse movimento pela libertação animal. E aí as pessoas começaram a me perguntar, né? Porque numa sociedade especista, quando você rompe com um padrão de dominação, as pessoas, né, a ideia é que as pessoas estão justificadas moralmente em oprimir os animais, então quando você não compactua mais com isso, há uma inversão e as pessoas começam a perguntar, como se elas estivessem legitimadas, né? Como se elas estivessem fazendo o normal, o certo, e você está fazendo algo que é diferente daquilo, então você é questionada. Né? Então eu comecei a ser questionada a todo momento, assim, o que eu estava comendo, o que eu não estava. E aí eu comecei a ter que estudar para buscar essa justificação, né, para mostrar para as pessoas por que eu me importava com os animais. E aí eu cheguei na fundamentação que tradicionalmente é utilizada tanto no campo da ética quanto no campo jurídico, né, para pensar a questão dos direitos animais. Então, geralmente, nessa área, tem dois autores que são referências bem, bem importantes, né, que são Peter Singer, que trabalha com ética, então ele vai trabalhar com o princípio da igual consideração de interesses semelhantes.
E o Tom Regan, Peter Singer é australiano, e o outro é o Tom Regan, que era estadunidense e trabalhava daí com uma teoria de direitos animais. Ele pensava a partir dos direitos humanos e trabalhava então com uma fundamentação de direitos animais. Ou seja, trabalhava com a ideia de o sujeito de uma vida. Então, todo sujeito de sua vida tem direitos também, né? Ou seja, começa a trabalhar com a categoria de sujeitos, que é o que a gente utiliza no direito para pensar os direitos humanos, por exemplo. Então, ele estendia isso aos animais não humanos também. E aí as pessoas me perguntavam e eu falava disso. Não, porque os animais, eles também sentem dor, ou seja, eles são sencientes, eles sentem dor, eles têm consciência, e eu não posso matar animais, eu não posso no início, para mim, o problema era matar, né? Era tirar a vida do animal. Depois eu entendi com Singer que não era só matar o animal, era causar qualquer tipo de sofrimento. Às vezes a morte pode ser sem sofrimento, mas tira a vida também, então não pode. Então, além de pensar a questão, né, da morte, é pensar a questão do sofrimento animal, de seres sencientes. Então, se existem as mesmas características nos animais, né, que são parecidas com as nossas, que são semelhantes às nossas, o que nós não permitimos que seja feito a nós humanos, nós não podemos fazer também com os animais. Então, se a gente não pode torturar, se a gente não pode maltratar seres humanos, a gente também não pode fazer isso com outros seres que têm interesses semelhantes, ou seja, a preservação da sua vida, da sua integridade psicológica, física. Então, a gente também não vai despender esse tipo de tratamento para os animais. Então, Regan vai falar dos direitos, né? Então, não, direitos fundamentais que nós defendemos, a liberdade, a integridade física, psicológica, esses direitos que nós defendemos para humanos, dessa mesma forma, nós também temos que atribuir esses direitos a outros animais. Então, eu usava, fui aprendendo, né? Fui conhecendo esses argumentos, fui tendo contato com esses autores e para quem me perguntava, eu ia falando disso tudo. Inclusive, a minha monografia, né, que foi meu trabalho de conclusão de curso de graduação, foi o estudo da bioética, do biodireito, e pensando no campo do direito, como se trata a vida dos animais, e aí fiz uma revisão de como o direito ambiental trata os animais, e defendi, então, uma outra concepção de ética, de justiça, que oriente o direito a fim de afirmar que animais também têm outros direitos, né? Então, eu fiz todo esse trabalho, né, de pesquisa, de argumentação, de fundamentação para defender os animais também, né, e conseguir entender também todas as minhas práticas. E aí, quando eu estava terminando a graduação, que foi 2007, eu, assim, vi que eu queria continuar pesquisando e decidi que eu seria professora. E aí eu comecei a me preparar para entrar no mestrado, mas eu sabia que eu não queria fazer no direito, então eu tinha convicção já de que eu não queria continuar estudando no direito. Já gostava muito da filosofia, porque tinha contato, né, com filósofos e filósofos que trabalhavam com a questão ambiental e animal, mas eu tinha muito medo da filosofia. Eu tinha muito medo, porque eu achava que com uma graduação em Direito, eu não tinha condições de fazer um mestrado em Filosofia. Assim, eu achava que não era para mim, eu achava que eu não teria condições de fazer isso. Mas eu tive uma oportunidade que mudou muito essa perspectiva e me ajudou a desenvolver habilidades que me possibilitaram entrar no mestrado em Filosofia, e por isso eu sou imensamente e eternamente grata à professora Sônia Felipe, que já é aposentada há muitos anos da UFSC, mas que é uma referência em ética ambiental, animal, justiça, né, nesses estudos aqui no Brasil, né, inclusive no exterior também, mas ela é pioneira no Brasil nessa área, e ela era professora da UFSC, e quando eu comecei a estudar esses temas, eu tive contato com ela, como a gente tinha essa proximidade física, né, eu morava em Joinville, ela em Floripa, eu consegui participar de alguns eventos nos quais ela palestrou. Em 2006, eu participei de um curso de extensão sobre ética e justiça ambiental, que ela ofereceu junto com estudantes na época da pós-graduação, que eram orientandos e orientandas dela. Então, foi esse curso de extensão em 2006, então, durante 2 ou 3 meses, eu lembro que eu vinha toda sexta-feira, então, eu acabei tendo esse contato com ela, e quando eu vim em 2008, então, morar em Florianópolis, quando eu tinha terminado a graduação, buscando, né, seguir os meus estudos, eu tive a oportunidade de ingressar num projeto de pesquisa dela,
que era sobre o feminismo ecoanimalista. Então, eu fui muito privilegiada porque ela normalmente não aceitava ninguém que não fosse estudante vinculado à universidade. E eu, na época, estava num limbo. Eu tinha terminado a graduação, não tinha entrado no mestrado ainda. Mas acho que ela olhou para mim, achou que tinha um potencial ali, pensou, vou dar uma chance para essa menina antes que eu me aposente. Então, por isso que eu digo que eu sou muito grata, porque foi realmente algo que fez muita diferença para mim. Se não fosse isso, eu não sei se eu teria, né, estaria hoje onde estou. Então, foi um incentivo e uma oportunidade para aprender com ela, que tem uma rigorosidade filosófica, assim, um rigor filosófico, né? Que é impecável, então aprendi muito a filosofar com ela. E nesse momento foi muito importante esse tema, e eu acho que foi assim, uma conjunção muito auspiciosa, porque foi justamente nessa época que eu comecei a me identificar como feminista. Então, eu comecei, a questão da opressão das mulheres começou a entender, né? A questão da opressão das mulheres começou a fazer muito sentido para mim. Eu comecei a identificar algumas coisas e comecei, então, a me identificar como feminista, mas muito perdida nesse universo que são os feminismos. E aí eu sentia muita necessidade de estudar mais sobre os feminismos e mesmo entrar nos estudos de gênero. Porém, eu não queria deixar de lado o que eu já vinha fazendo, que era na área da ética e da política animal e ambiental. Então eu fiquei num dilema ali por um tempo, tentando ver como eu ia conciliar isso tudo, até que eu descobri que existia esse lugar que é o ecofeminismo, né? Chamando de um lugar aqui, mas enfim, dessa área, ou desses estudos, né? Do ecofeminismo. Então foi um grande encontro ali. No começo não foi fácil, porque eu vinha pensando a partir de outra matriz, e quando eu me deparava com algumas questões que as ecofeministas colocavam, eu pensava, não, mas não pode ser assim, mas não é assim, porque eu tinha aquela matriz, né, que depois eu fui entender que era uma matriz masculinista de pensamento, né, que era a forma como normalmente é um pensamento atribuído aos homens, é uma maneira de pensar a ética e de pensar a justiça a partir de um lugar específico, que é o lugar dos homens, que supostamente se coloca como lugar universal. E aí eu fui entendendo que não existe essa única visão, né? E aí, eu me lembrei muito, assim, depois de um tempo, eu me lembrei muito disso que eu fiz. Eu estou contando isso tudo para vocês entenderem, enfim, para compartilhar esse processo, ao mesmo tempo em que eu vou trazendo os conceitos e a argumentação, né? Porque o meu primeiro movimento foi esse de buscar nessa fundamentação, né, da ética e dos direitos, pensada, que depois eu fui entender como essa visão masculinista, né, como esse pensamento masculino, eu fui buscar isso, quando na verdade não foi isso que me mobilizou a pensar a questão animal. Não foi. Depois de um tempo eu tive ferramentas, eu tive conceitos para conseguir entender que o que eu estava fazendo quando eu estava tirando os animais do meu prato, primeiro, né, o animal ali, ele mesmo, as carnes, e depois os derivados, né, os produtos que vêm dos animais, como ovos, leite, mel e etc., quando eu fiz isso, na verdade, foi porque eu restabeleci um referente que era ausente para mim, né? Porque eu não conseguia ver a carne como um animal. Eu via a carne como uma coisa como algo que fazia parte da minha alimentação, como brócolis e macarrão fazia, né? Ou como arroz fazia. A carne era mais um elemento que, né, fazia a composição ali do meu prato, de uma maneira normalmente centralizada, né? Porque a minha família também tinha acesso a isso, então nunca faltou a carne, né? A carne era sempre o prato principal, né? O resto era um acompanhamento, né? Então, o que eu comecei a fazer foi restabelecer esse referente, né? Eu percebi que eu não tive acesso a essa argumentação, pensei, não, os animais sentem dor, eles sofrem e por isso, né, então se é o mesmo interesse que eu tenho, se eu não quero que isso aconteça comigo, então não vai acontecer com os animais. Não houve esse raciocínio, né, não houve essa racionalização desse processo, foi algo muito mais relacionado nesse primeiro momento, né, aspectos mais subjetivos e relacionados a um processo empático, ou seja, de como eu comecei a, de novo, né, restabelecer aquele referente que era ausente, ou seja, né, isso é uma terminologia da Carol Adams, que é uma filósofa também ecofeminista, tem um livro traduzido aqui, que chama Política Sexual da Carne. Então eu comecei a restabelecer aquele referente ausente, né, que era ausente, ou seja, eu comecei a ver ali novamente que era um animal, e isso me despertou
alguns sentimentos e me despertou também, não só um sentimento, mas um raciocínio também moral e ético em relação a isso. Pensar, não está certo. Então, o que eu aprendi, né, com as ecofeministas no primeiro momento foi que eu busquei depois uma justificação que, na verdade, não dava conta para mim no primeiro momento. Então, foi assim, com desconforto no início, porque eu tive que romper com o que eu acreditava até aquele momento, mas assim que a gente vai, né, eu acho que assim que são os nossos processos, assim que se dá o processo de conhecimento também, né, a gente precisa se colocar nesse lugar da dúvida, né, do cogito, assim, ter a dúvida, investigar, buscar, enfim, a gente vai tendo, né, esses desconfortos e assim a gente vai saindo exatamente da nossa zona de conforto para buscar, enfim, estabelecer outras relações que sejam éticas e justas. O que eu fiz no primeiro momento foi trabalhar com uma perspectiva ética ecofeminista, né? Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre o trabalho de uma autora que chama Karen Moran. Ela faleceu há poucos dias agora, acho que 2 semanas atrás, e ela foi, assim, uma referência muito importante para mim, porque eu estudei a obra dela, né? Na filosofia, a gente tem, simplificando, a gente tem 2 maneiras de fazer pesquisa na filosofia. Uma é chamada trabalho autoral, quando a gente se debruça sobre um autor ou uma autora e a gente, né, estuda o pensamento dele ou dela e os comentadores e comentadoras. Então, por isso tem os kantianos, tem os hegelianos, tem os rawlsianos, né, as pessoas que estudam o pensamento de uma autora. Claro, estudam outros também, mas tem, né, um autor ou uma autora como um eixo central de pesquisa. Hoje a gente trabalha com problemas. Então, no primeiro momento da minha pesquisa na filosofia, no mestrado, eu trabalhei com uma autora, porque naquele momento eu achei que era mais fácil do que trabalhar com problema, tendo em vista que eu precisava desenvolver ainda a minha habilidade filosófica, né, de trabalhar. Então, eu fiz a minha dissertação sobre o pensamento da Warren. Então, foi uma pesquisa que analisou o alcance e os limites da Warren. Em 2015, eu publiquei a minha dissertação em forma desse livro, que é O Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. O livro não está mais disponível fisicamente, mas quem tiver interesse, eu posso disponibilizar em PDF. Então, nesse primeiro momento, eu trabalhei com a ética. E o que é isso, né? O que é uma ética ecofeminista? Tradicionalmente, na filosofia, a ética ela é trabalhada a partir da racionalidade, né? A partir de princípios abstratos, racionais, que é uma forma masculina de pensamento. Não quer dizer que só os homens pensam assim. Homens e mulheres têm essas características, mas normalmente isso é atribuído aos homens, é um pensamento masculino. E isso faz com que todas as emoções sejam afastadas da ética, né? Não é dizer que a gente não deve ter emoções, mas é entender que as emoções não podem ser fonte de moralidade. Então, isso que nós temos tradicionalmente na ética. Quando as feministas começam a pensar sobre isso, elas começam a dizer, opa, mas não é bem assim, não tem como a gente separar essas 2 esferas, né, razão e emoção. Essa separação entre razão de um lado e emoção do outro é um dualismo, é uma dicotomia que reflete um pensamento moderno, cartesiano, ou seja, que vem ali, né, depois da Idade Média, vem a modernidade, aí vem aqueles filósofos que começam a trazer vários elementos que naquele contexto histórico se justifica, né? A gente consegue entender por que é feito isso, mas que deixou um legado problemático para a gente, porque a gente tem essa divisão. Então, a gente tem um pensamento dualista, um pensamento binário, que separa, né, razão, emoção, homem, mulher, branco, negro, cis, trans, hétero, não hétero, né? E assim a gente vê pensamento e ação, e assim a gente vai norte, sul, né, global, pensando, né, no global, na divisão de mundo, ocidental, oriental. Então, a gente vai criando uma visão dualista de mundo, como se a gente tivesse 2 esferas, né, e o problema não é identificar esses 2 lados. O problema é que, dentro dessa estrutura, ela é assim, né, ela não é assim, não tá do lado, não é como se fossem 2 polos, ela tá assim, uma sobre a outra, né, então aqui a gente estabelece uma relação de hierarquia, de opressão, porque o que está do lado de cima estaria, a partir de uma lógica de dominação, estaria moralmente justificado em subordinar quem está do lado de baixo. Então, a gente tem uma associação de tudo que está do lado aqui de cima, então, o homem branco, do norte global, cis, hétero, branco, né, e assim por diante,
Embaixo a gente tem a natureza, as emoções, as mulheres, os animais, as negras. Então vejam que a gente vai tendo uma associação, tudo que está do lado de cima, então chega num lugar hegemônico de poder, que supostamente é colocado como se fosse universal, por isso que a gente tem homem utilizado como sinônimo de humanidade, né? Os homens na Terra. Não, os homens, porque o homem, né? Mas a gente está falando de todo mundo. Não, está falando dos homens. Está falando dos homens só, porque durante muito tempo só os homens foram os sujeitos, né? Tudo que está do lado de baixo aqui é objeto, porque esse é um outro dualismo, sujeito-objeto. Então, ou seja, o objeto não tem um valor intrínseco, não tem um valor inerente, ele não tem valor, ele é objeto, né? O que tem valor é o que está do lado de cima. Então, dessa lógica de dominação, vão se estabelecendo, então, essas estruturas e vai se justificando um pouco dessa estrutura. E aí a ética, né, as feministas vão dizendo, peraí, mas tem alguns problemas aí, porque o cuidado está nesse lugar de baixo, né, que é o lugar da reprodução em contraposição ao lugar da produção, que supostamente é o lugar dos homens, que é o lugar público, em detrimento do privado que está do outro lado. Então, tudo isso que ficou aqui do lado de baixo foi jogado, assim, para o lado, de escanteio para a ética. Então, o que as ecofeministas começam a fazer é olhar para isso, olhar para essa outra voz da moralidade, né, que traz esses outros valores também, do cuidado, da empatia, da responsabilidade, pensar nas relações, para não pensar só na justiça e na ética em termos abstratos. Então, é isso que a ética ecofeminista, uma ética sensível ao cuidado ecofeminista começa a fazer. Trazer esses outros elementos de novo para a centralidade e não dizer que, não, a gente não nós não somos racionais, a racionalidade não serve. Não, ela é necessária, a gente vai manter isso aqui, mas nós vamos trazer esses outros elementos que também são importantes. Porque a gente não vai pensar sim, nas relações a partir de uma maneira abstrata, né? Como tradicionalmente se faz na filosofia. A gente vai olhar, que é normalmente a ideia, né, de cobrir, da imparcialidade, que é cobrir com uma venda e dizer, bom, eu não vou ver quem está na minha frente, então eu não corro o risco de ser injusta. Não, o que a gente faz é tira a venda para a gente justamente olhar quem está ali, né? Porque só assim que a gente vai saber qual é a necessidade, qual é o contexto, o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa, o que esse animal, o que essa comunidade biótica, enfim, o que é necessário ali. Então, a gente vai, né, fazendo esse movimento de pensar nas relações, né, e não pensar só dessa maneira abstrata, né, a partir de princípios. A gente usa princípios também, mas usa o cuidado como um princípio que é universalizado. Então, assim, a gente vai pensando, né, em práticas de cuidado também. Então, essa é uma das questões muito importantes do ecofeminismo, né? Ou, pelo menos da maneira como eu tenho pensado, né? A partir da filosofia, o ecofeminismo. Ele não é restrito à filosofia, então, embora a gente fale muito, né, de uma filosofia ecofeminista, não é algo só da filosofia. Por quê? Os ecofeminismos, eu costumo usar no plural, porque eles justamente são muito diversos, assim como os feminismos. Então, os ecofeminismos podem se relacionar com diferentes áreas, né? Eles podem, inclusive, estar próximos de diferentes correntes feministas. Do meu ponto de vista, ele é incompatível com o feminismo liberal, porque eu não tenho como pensar nessas relações, né? A partir de um feminismo liberal que vai cair muito do problema do individualismo. Então, assim, ele originalmente surge muito associado com o feminismo radical, mas não se restringe a ele, né? Então, eu, por exemplo, nunca me aproximei do feminismo radical, ainda que trabalhasse, né, já no início dos estudos de gênero feminista, já trabalhasse com ecofeminismo, nunca me aproximei do feminismo radical. Então, eu comecei a pensar muito mais com o feminismo socialista, com o anarcofeminismo, que eu acho que faz muito mais sentido dentro dessa proposta que a gente tem pensado hoje, né, de um projeto ético-político para uma sociedade ecofeminista, né, eu diria assim, que vai, enfim, repensar toda essa lógica de dominação. Então, os ecofeminismos são muito plurais, né, mas uma questão, como eu falava antes, central disso é trazer esse elemento do cuidado, trazer o elemento do contexto e pensar a ética de um outro jeito.
E aí uma outra dicotomia que a gente visa superar, que é uma divisão, né, que não seria necessariamente uma dicotomia, mas é uma divisão que existe na filosofia, que é entre ética e política. Então, o que a gente tenta fazer é juntar essas duas, e falar, é um projeto ético-político, porque eu preciso de uma fundamentação ética, na mesma medida em que eu preciso pensar nas relações de poder para pensar a justiça. Então, o que eu fiz, né, a minha trajetória foi pensar, primeiro, na questão ética. Então, trabalhei com essa proposta da Warren, da ética sensível ao cuidado, que traz, então, esses valores, que pensa na complementariedade da ética. E depois eu trouxe muito esse elemento da justiça também para a gente pensar, né? Porque, tradicionalmente, a justiça é separada, né? A gente primeiro trabalha com uma ideia de justiça, não primeiro, né? Mas, enfim, ou se trabalha com uma ideia de justiça social, ou de justiça ambiental, ou de justiça animal, ou interespécies. Então, meu desafio tem sido justamente pensar como é que a gente constrói uma concepção de justiça que é plural, socioambiental e interespécies, né? Enfim, que vai utilizar outros valores e que vai repensar as relações a partir de tudo isso, né? Então, é um grande desafio, né? Porque a gente não vive ainda nesse mundo, né? A gente vive hoje ainda no mundo capitalista, no mundo de opressões, e o que a gente já consegue perceber é que todas essas opressões, elas estão interligadas. Então, essa é uma outra característica muito forte dos ecofeminismos. É pensar nessa conexão que existe entre as diferentes formas de opressão. Então, por isso a gente não consegue separar e achar que, bom, a gente só vai resolver... o primeiro a gente tem que resolver o problema de classe, né, ou não ter mais uma sociedade de classes, ou a gente tem que resolver o problema do sexismo, e aí vai pensar sobre as questões de gênero e resolver o problema da opressão das mulheres, ou a opressão contra os animais. Não dá para a gente querer hierarquizar e querer resolver uma coisa de cada vez, quando, na verdade, o que a lógica da dominação nos mostra é que existe uma inter-relação entre todas elas, ou seja, essas estruturas conceituais opressoras têm várias características, né, como esse pensamento de valor hierárquico, tem essa relação de poder, né, de um sobre o outro, e vai ter também a lógica de dominação, né, que é, como eu falei lá no início, essa maneira, essa lógica que visa justificar uma opressão ou uma subordinação que, na verdade, é injustificada. Então, a gente fala dos ismos de dominação, né? Então, existe uma relação conceitual e empírica também entre o sexismo ou o machismo, o racismo, o classismo, o especismo e todos os outros ismos de dominação. Então, a gente precisa ter um comprometimento com o desmantelamento de todos eles em conjunto. E isso nos demanda alguns posicionamentos e práticas. Né? Então, eu queria, né, encerrar essa primeira parte assim, que eu estou falando e dando um panorama bem geral, né, dos ecofeminismos, para falar também, né, trazendo já esse aspecto do ecofeminismo animalista, para a gente entender onde chega isso, né? Porque, como eu falei bem lá no início, não é só uma teoria, né? Não é um conjunto de conceitos e de teorias. A gente está pensando na materialidade, a gente está pensando em como a gente constrói um outro mundo possível nesse mundo complexo e opressor que a gente está vivendo. Então, como, né, existem muitas implicações práticas, né, mas eu queria focar na alimentação, que foi com o que eu comecei, né, para fechar esse círculo. Então, pensar hoje, para mim, né, uma praxis ecofeminista é necessariamente pensar na nossa alimentação, mas não é só pensar o que nós tiramos do nosso prato, né, que foi o que eu fiz lá no início, né, falei desse movimento, né, de primeiro tirar as carnes, depois tirar os ovos, o leite, né, e todos os outros derivados. Então, não é só pensar no que a gente tira, no que a gente deixa de comer, mas é pensar o que eu boto no lugar. Eu tiro isso e eu como o quê? Então, o que a gente precisa pensar a partir de uma praxis ecofeminista animalista é de onde está vindo o nosso alimento. Né? Isso significa pensar que, bem, eu posso não compactuar mais, então, com a opressão dos animais e querer, né, me abster de consumir tudo que venha da opressão dos animais, mas e aí? Se eu tenho uma alimentação baseada, né, em vegetais, né, em cereais, leguminosas, sementes, frutas, verduras, legumes, de onde está vindo isso? Quem é que está produzindo esse meu alimento? É a indústria? É um pequeno agricultor? É uma pequena agricultora? De onde está vindo?
né? Então, a gente se depara com um outro problema aqui, uma outra situação, que é pensar quem está dizendo o que a gente deve e o que a gente não deve comer, né? Então, para mim, o veganismo é uma prática ecofeminista, né? Central dentro dessa perspectiva ecofeminista animalista, porém, ele precisa ser pensado do ponto de vista ético e político, dessa visão mais ampliada, né? Assim, eu não posso pensar só na questão de tirar os animais e pensar que eu só vou ter uma alimentação de origem vegetal, mas é o que eu estou comendo, né? Então, é um alimento industrializado, é um alimento natural, é um alimento que eu conheço o agricultor ou a agricultora que está produzindo meu alimento, de onde ele está vindo, quais são os impactos da produção desses alimentos para as pessoas, para os animais, para o planeta, né? Ou seja, para a natureza, qual é o impacto ecológico que ele tem. Então, assim, a gente vai revendo todas as nossas práticas, né? Ou seja, vai ampliando essa percepção também do que é uma alimentação adequada, do que é soberania alimentar. Então, não sou eu que tenho condições materiais hoje de ter uma alimentação vegana que vou chegar numa comunidade e falar que essas pessoas precisam ser veganas. Se elas talvez não tenham condições para isso, se é um trabalhador ou uma trabalhadora, pensando numa mulher, né, trabalhadora que, além de ter a atividade dela, né, além de vender a força de trabalho dela, precisa fazer todo o trabalho de reprodução. Então, além da produção, ela precisa fazer o trabalho de reprodução. Ela não tem tempo para pensar isso, né? Ela não consegue, porque ela não consegue fazer. Sim, tem toda uma questão de preparo do alimento, porque tem toda um trabalho mental também, uma carga mental na produção, para pensar a nossa alimentação, né? Toda uma questão de planejamento, de buscar subsídio, de fazer compra, de organizar, enfim, tem toda uma questão logística muito maior e muito mais ampla. Então, essa foi uma questão que, com o tempo, né, a minha percepção foi ampliando, e aí, pensar a partir de uma ética do cuidado, de uma prática do cuidado ecofeminista, me faz ser muito mais atenciosa e cuidadosa em relação a como nós defendemos essa prática vegana. Eu não tenho dúvida que esse é o horizonte, é isso que eu almejo. Não é diminuir o sofrimento dos animais, não é comer menos, né? Muitas vezes um processo de adaptação e de mudança passa por isso, né? Uma transição passa por esses estágios também. Mas pensando num horizonte coletivo, né, esses elementos precisam ser levados em consideração também. E aqui a gente tem que trabalhar com essa questão complexa, né? Do que é o individual e do que é o coletivo, né? A ética só se faz quando nós temos liberdade. Se nós não temos liberdade, nós não fazemos escolhas éticas, né? Então, se uma pessoa não tem liberdade para conseguir... então, a gente qualificar mais essa liberdade, né? Não é liberdade simplesmente fazer o que quer, é uma liberdade que precisa ser pensada de uma maneira mais complexa também. Então, se uma pessoa não tem esse tipo de autonomia para poder pensar na sua alimentação, então a gente precisa dar essas condições primeiro, para que daí se possam fazer escolhas. E aí, nesse aspecto, vem a questão das hortas comunitárias, de hortas urbanas, né? Enfim, aí é um outro projeto de sociedade mesmo que envolve outras questões. Por quê? Não é um problema individual. E com isso eu quero encerrar essa minha primeira parte, assim, de fala, né, e ver como é que a gente pode seguir conversando. Não é um problema só individual. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de uma atitude individual, de escolhas individuais, que pressupõem liberdade, mas não só. Então, nós temos as nossas escolhas, né? Nós precisamos fazer as nossas escolhas e nos posicionar eticamente, mas nós precisamos entender que nós estamos falando de uma estrutura, né? De um sistema opressor que conecta todas essas diferentes formas de opressão que são estruturais e que individualmente a gente não resolve. Então, a gente precisa pensar coletivamente. Então, é construir, né, com o coletivo as alternativas a esse sistema. Então, é uma harmonia que a gente precisa buscar, né, entre o que está dentro da nossa esfera de possibilidade, do que a gente pode fazer, de quais são as escolhas que nós fazemos dentro desse sistema, entendendo que algumas coisas a gente pode fazer e outras não. Então, a minha alimentação eu consigo, assim, eu vivo no espaço urbano, onde eu tenho condições de preparar meu alimento, de buscar os meus alimentos, isso eu consigo fazer. Então, para isso, eu não preciso recorrer a nada que é de origem animal. Se eu preciso de um medicamento, aí eu não tenho como não usar o medicamento, talvez, que tenha sido testado em animais. Mas
no contexto se a minha vida está em jogo e a única opção que eu tenho, nesse momento, por conta da estrutura, eu não tenho como resolver sozinha. Então, eu vou tomar um medicamento, porque eu não vou deixar de cuidar da minha saúde, ainda que eu possa pensar em hábitos saudáveis, enfim, mas se eu tenho uma reação alérgica, se eu não tenho uma intervenção medicamentosa ali, eu posso colocar minha vida em risco, né? Então, eu não consigo fazer. Então, esse é o limite da estrutura. Mas, coletivamente, a gente pode construir alternativas. Então, é isso que eu tenho buscado fazer também, né, dentro de uma praxis ecofeminista, que é não pensar só essas questões, né, não ser uma filósofa de gabinete, né, não me vejo nesse lugar, né, me entendo como filósofa, mas como uma filósofa engajada, como uma filósofa que busca essa praxis, ou seja, busca superar essa divisão, esse dualismo que nós temos normalmente entre pensamento e ação, ou seja, eu não fico só no campo, né, do intelectual, do pensamento, e penso como materializar isso, mas a minha prática também é orientada pela reflexão. Então, a primeira é da Marcela Garcia. A pergunta é: você comentou que a carne sobrava no seu prato e em casa comia cada vez menos. Então, a pergunta que trago é: se você julga mais fácil ou difícil para algumas pessoas do que para outras, pois eu particularmente tenho uma predileção bem forte por carne e sinto uma dificuldade bastante grande nessa mudança, além de toda a questão cultural e familiar que carrego. Então, acho que a própria Marcela já deu o tom da resposta. A alimentação, para mim, é uma questão ética, é uma questão política e é, portanto, uma questão cultural também, né? O nosso paladar é construído culturalmente, né? Eu lembro, falar de novo da minha mãe, né? Minha mãe, quando eu decidi, né, parar com a carne, com tudo, a minha mãe olhava para mim e dizia: minha filha, mas o que tu vai comer? Porque tu não come verdura, não come legumes. Eu realmente tinha uma alimentação péssima, péssima. Eu não gostava, assim, eu comia pouca coisa, assim, assim, né, tinha uma alimentação até bastante diversificada em casa, mas muita coisa daquilo eu não comia, porque eu não gostava, né. Teve um período da minha vida em que eu tinha predileção por carne também, né, eu só comia basicamente a carne. Esses dias eu lembrei que eu fiquei um tempo sem comer feijão, eu olhava para o feijão, olhava aquele caldo, assim, aquela coisa, e eu passava mal, assim, eu não comia. Então, eram poucas coisas, até, né, os 20 e pouquinhos anos ali, quando eu comia carne ainda, tinha poucos tipos de carne que eu não comia. Uma das primeiras coisas que eu parei foi salsicha, porque eu ouvia falar de como salsicha era produzida, e eu pensava, eu não tenho nojo de comer isso, eu não quero, né, então, parei de comer salsicha, mas eu comi o molho que tinha salsicha, né, enfim, isso foi a primeira coisa, muitos anos antes de pensar em me tornar vegetariana, que eu parei. Tinha a dobradinha, né, que é o tal do bucho, que se chama aqui, que eu nunca, aquele cheiro para mim era insuportável, quando tinha isso em casa, eu não conseguia nem entrar na cozinha, porque o cheiro era muito forte, eu não conseguia, nunca comi, então assim, mas eram poucas coisas, mas em geral, assim, eu comia, e a minha família até hoje, eu sou a única vegetariana e a única vegana, não tem nenhuma pessoa vegetariana na família, né, nem na família próxima, pai, mãe, não, nem na família um pouco mais estendida, assim, eu sou a única até hoje, né, eu fui a primeira e a única, assim. Então, até hoje, assim, os encontros de família, com algumas exceções, são sempre centrados na carne, né? Continuam sendo assim. Nesses anos teve alguns momentos em que fizeram refeições veganas, né? Comigo, mas em geral é muito centrado na carne. E para mim foi também. Mas então é isso, é uma questão ética, política, e o nosso paladar também é construído, né, a partir disso, desde a nossa socialização quando criança, né, todo consumo de açúcar, de gordura. Então, é uma questão muito cultural e que a gente pode mudar. Então, em relação ao leite, por exemplo, a professora Sônia Felipe, num livro que ela tem especificamente sobre o leite, que se chama Galactolatria, ela fala do vício ao leite, né? E do vício, assim, da dependência química mesmo que nós temos, eu não tenho mais, né? Mas que já tive em relação ao leite, por conta de uma substância que existe nele, que é para o bezerro, porque leite é para bezerro, né? Não é para humano. Então, o bezerro precisa, porque diferentemente de um bebê humano que chora, né, e é levado ao peito, ou, né, se dá a comida para ele, o bezerro precisa ir atrás da vaca. Então, ele precisa dessa dependência para procurar a vaca para mamar e para se alimentar.
Então, esse tipo de dependência vem para a gente quando as pessoas consomem o leite também. Então, é isso, é cultural. E eu acho que, na medida em que a gente vai descortinando, a gente vai se implicando ética e politicamente. Ou seja, a gente precisa fazer esse processo de reflexão e entender que a gente talvez precise, por uma questão de ética e de justiça, abrir mão do que talvez sejam privilégios ou do que sejam hábitos que são opressores. Então, acho que é isso que, para mim, talvez no início, né, como eu relatei, assim, eu fui deixando, ou seja, parece que eu não gostava mais, mas eu vejo isso muito em relação ao peixe, como eu falei para vocês, eu gostava muito, mas quando eu comecei a problematizar aquele consumo de peixe, ele deixou de ter aquele sabor que eu gostava. A mesma coisa com queijo. Eu comia muito, gostava muito, achava que eu nunca conseguiria deixar de comer. Mas aí a gente vai descolonizando também a nossa alimentação, vai provando outras coisas. Então, eu comecei a fazer leites vegetais. Então, no começo eu achava esquisito. Hoje em dia, assim, os sabores, o que a gente consegue ter ali, né, é algo muito rico. Então, o que eu vejo hoje é que eu tenho uma alimentação, e não só minha, mas isso, né, as pesquisas mostram, que pessoas vegetarianas e veganas têm uma alimentação muito mais diversificada do que pessoas onívoras, que supostamente comem de tudo, né? Porque a gente tira essa centralidade da carne e passa a usar muito mais a criatividade. Então, durante um tempo, realmente pode ser que algumas coisas sejam esquisitas e que a gente nem acha tão saboroso assim comer brócolis ou abobrinha. E depois de um tempo a gente vai mudando o paladar, vai desenvolvendo também esses aspectos da culinária que vão mostrando toda a riqueza que a gente tem. E por isso eu tenho pensado muito a partir dessa descolonização também da nossa alimentação, pensar no que foi o processo de colonização das nossas mentes, como fala a Vandana Shiva, mas do nosso prato também, do que dizem que a gente, né, deve gostar ou não deve. A gente deve repensar isso, né? Será que eu gosto mesmo disso? Ou por que eu gosto disso, né? Será que o que traz, né? Enfim, esse gosto, é repensar isso tudo também. Agora eu vou para a próxima. Ana Carla. Qual a conexão entre o ecofeminismo e o ecossocialismo? Dá para ser um sem o outro? Qual a diferença entre o ecofeminismo e o feminismo marxista? Eles não são necessariamente sinônimos, né, ainda que existam proximidades, né? Os ecofeminismos vão pensar nessa relação entre as diversas formas de opressão, né, das mulheres, dos animais, da natureza, da classe trabalhadora, enfim, vai pensar, né, nessas diferentes formas de opressão e entende, e assim, gênero passa a ser uma categoria de análise importante, porque entende que são mulheres e crianças que sofrem mais com os problemas ambientais. Então, a gente vai traçando essas interconexões, né? Então, o ecofeminismo faz isso. E aí, a gente pode pensar, a partir disso, ou seja, desse diagnóstico das opressões, ou da interconexão entre as opressões, da necessidade de a gente repensar os feminismos para que incorpore também a perspectiva ambiental, animal, e de um movimento ambiental e animal que incorpore também perspectiva feminista, a gente pode ter diferentes projetos éticos políticos. Ou seja, a gente pode ter a relação do ecofeminismo com diferentes feminismos, como eu falei no início. Então, a gente pode ter uma aproximação entre ecofeminismo e marxismo, ou feminismo marxista, né, ou feminismo socialista. Eu não sou especialista em feminismo marxista, mas para mim um marco, né, recente é o livro Feminismo para os 99%, que fala do ecossocialismo e que fala da importância de a gente pensar nas questões ecológicas. Então, ali, de certo modo, a gente já pode ver uma perspectiva ecofeminista, ou seja, é pensar que a gente precisa de uma sociedade onde não haja esse tipo de opressão também, né? Ou seja, o feminismo marxista incorporando também uma questão ecológica. Mas a diferença vai estar nas matrizes, né? Em como essas diferentes correntes pensam a opressão, né? A origem da opressão e qual o projeto político que coloca no lugar, né? Então, eu acho que nem todo ecofeminismo é anticapitalista, ainda que para mim tenha que ser. Eu acredito que seja, né? Eu defendo um ecofeminismo animalista que é, sem dúvida, anticapitalista. Mas nem todas as ecofeministas fazem essa defesa de uma maneira assim tão explícita, né? Algo que a gente
isso, nem sempre encontra. Por isso que eu acredito que existem espaços de convergência, mas é uma construção que está sendo feita, né? Da mesma maneira como o ecossocialismo. Não sou especialista, mas estou longe de ser, né? Mas do que eu conheço de ecossocialismo, acho que é isso, é um projeto que vai pensar, né, a partir do socialismo, numa outra sociedade que é ecológica também, que entende, né, como que a gente precisa, enfim, repensar, isso vai ampliar, e aí já pode incorporar também a perspectiva feminista. Então, a gente pensar num outro projeto de sociedade, né? Por isso que eu acho que existem pontos em comum, mas que podem surgir alguns tensionamentos ou discordâncias em relação a eles, né? Mas aí precisaria de um estudo mais aprofundado também para poder ver quais seriam exatamente, né, as incompatibilidades, mas eu vejo muitas convergências entre tudo isso. Então, acredito que o que eu tenho pensado também, como ecofeminismo, contribui muito para um feminismo socialista, né, que talvez não, quando ele não leva em consideração a questão ecológica. Priscila Garcia. Daniel, como devemos cuidar para que, quando falarmos em ética sensível ao cuidado, esse cuidado não seja utilizado como um apelo àqueles que insistem a voltar sempre como sendo responsabilidade da mulher? Essa é uma objeção que costuma ser feita, né? A ética do cuidado e a ética sensível ao cuidado, que supostamente reforçaria o lugar de cuidadora das mulheres. De fato, essa é uma preocupação. Quando eu defendo uma ética sensível ao cuidado, eu não quero fazer isso, então estou muito atenta para isso, né? Não é a ideia aqui não é a gente reforçar os estereótipos de gênero, tampouco colocar as mulheres num lugar de responsabilidade de resolução dos problemas, né, que foram causados pelos homens, vamos pensar assim, né, e aí homens não no sentido, né, eu digo homens aqui, mas tendo em vista essa ideia, né, de quem é esse homem e do que é uma visão masculina, né, de mundo nesse sentido, né, não só literalmente os homens. Então, essa lógica, essa maneira de pensar masculina, né, que, enfim, que é problemática. Porque tem mulheres que, infelizmente, agem a partir de algumas dessas práticas também, e homens que podem romper com isso, né, então não é uma coisa só de homens e mulheres, de separar, é nesse sentido que eu quero dizer. Então, a ética de sensível ao cuidado não quer fazer isso. A gente fala muito das práticas de cuidado, né, no desenvolvimento de habilidades que têm relação com esse cuidado. Então, o que a gente quer é dizer que, olha, as pessoas têm condições de cuidar, né? Isso não é das mulheres, isso é algo que precisa ser desenvolvido, é uma questão social, é uma construção social, que vem lá do início, né, da socialização de meninos e meninas. Né? Então, eu acredito muito na centralidade da educação nesse processo, né? Não só lá pensando na socialização, mas pensando numa educação para as emoções também, né? Que é uma educação que desenvolve habilidades socioemocionais. É isso, olha o que, né, a educação voltada só aos aspectos cognitivos fez com a gente, né? Olha o tipo de sociedade que a gente tem hoje, né? Altamente opressora. Então, a gente não está conseguindo sair disso. Então, a gente precisa olhar para essas outras experiências, né, que estão acontecendo e pensar nesse protagonismo das mulheres que agem, muitas vezes, por outros princípios e por meio de outras práticas. Então, eu acho que agora na pandemia a gente teve esse exemplo, principalmente no começo, né, da pandemia, quando chegou primeiro, né, em outras regiões do mundo, e o tipo de resposta que foi dada e quais foram os países que tiveram respostas mais adequadas, que conseguiram resolver melhor, lidar melhor com essa situação da pandemia. E a liderança de mulheres fez diferença em alguns lugares, né? E aqui no nosso caso, né, uma liderança masculina, né, bem desse padrão, assim, né, do que é esse homem, do que é esse masculino fez e está fazendo ainda, né? Olha o que a gente está lidando. Então, é mostrar que pensar a partir, né, da responsabilidade, do cuidado, trazendo esses outros valores e práticas também, faz diferença.
Então, acho que a gente, por isso que para mim é muito importante, e eu estou feliz que eu estou vendo que tem alguns homens também, apesar de aparentemente estarmos majoritariamente mulheres aqui, eu vi alguns nomes também de homens e fico muito feliz, porque normalmente quando a gente coloca esse tema, ecofeminismo, geralmente são mulheres que vêm, né? E eu acho super importante, gosto muito de falar com mulheres sobre esses temas, mas eu quero que os homens se engajem também nessa construção desse outro mundo, né? Que lidem também, que saibam lidar com as suas emoções, que desconstruam essa masculinidade que refuta isso, né? Que refuta o cuidado, que não consegue reconhecer a vulnerabilidade, né? Que vive num paradigma de vulnerabilidade. Isso é insalubre, isso não faz bem para qualquer pessoa, né? Uhum. Não faz bem para as mulheres que sofrem com todo o problema das violências, né? Mas também faz mal para os homens, né? Então a gente precisa construir isso em conjunto. Então é um chamado, eu acho que a gente precisa fazer, né? Assim, de diálogo. E aí me parece que a gente precisa, dentro das nossas possibilidades, e novamente, não assumindo esse lugar de educadoras dos homens, mas na medida das nossas possibilidades, fazer esse diálogo. Então, é algo que eu tento fazer. Quando eu vejo uma abertura, né, de homens que vêm com respeito, querendo ouvir dialogar, eu tento fazer isso. Mas, de novo, na medida das nossas possibilidades, porque eu entendo que, às vezes, num contexto de opressão, é muito difícil a gente conseguir ter esse tipo de postura, né? É difícil. Então, nem todas as mulheres talvez consigam, dependendo das suas histórias de vida, talvez consigam fazer esse movimento. Né? Mas eu busco fazer e tenho tido alguns sucessos, né? Uma dessas pessoas, e que eu aproveito quem tiver mais curiosidade em conhecer, ler e acompanhar o trabalho, é Fábio Oliveira, que é um super amigo e colega da filosofia. Ele foi um dos organizadores desse livro aqui também, que é o Ecofeminismo, os Fundamentos e Praxis Interseccionais. Fábio é do Rio, e professor da Universidade Federal Fluminense. E é isso, para mim ele é um dos homens que tem rejeitado esse lugar dessa masculinidade violenta e tem repensado, e a gente tem construído um trabalho muito bonito, assim, de muito diálogo, de muita abertura. Inclusive hoje ele participou de uma live que falou sobre masculinidade e especismo. Então mostrou, né, dessa relação dessa masculinidade e dessa prática especista, né, que é uma prática de preconceito e de discriminação em relação aos animais. Então, como existe e a gente vê isso na alimentação, né, a política sexual da carne mostra muito isso, como a gente precisa pensar, né, no quanto o machismo se materializa na nossa alimentação também, no consumo de carne, de ovos, de leites, né, entendendo que os ovos e os leites são proteínas feminilizadas, né, são fêmeas que estão sendo exploradas para que se consuma o que elas estão produzindo, né. Então, enfim, Fábio é uma dessas pessoas. Então, acho que talvez isso, tentar pensar nesse diálogo, né? E conhecer também, né, essa argumentação para a gente refutar. A pessoa que, mas está reforçando isso. Não, não está. A gente está falando de um valor de uma prática que serve para qualquer pessoa, não só as mulheres, né? Então, tem que ser uma prática compartilhada também. E aí já vou dar mais uma dica de leitura para quem gosta da leitura e da academia, da pesquisa, que é a tese da Ilse Zirbel, que é uma colega aqui da filosofia amiga, também colega da filosofia. Ela é historiadora, feminista, fez a tese na filosofia sobre o cuidado, de uma perspectiva política. Então, ela não fala na tese em ecofeminismo, mas ela tem um trabalho muito minucioso e a gente tem pensado juntas também, né, sobre essas teorias do cuidado. Então, quem tiver mais interesse, recomendo muito. Apesar de não ser ecofeminista, a tese, né, a gente tem construído. Agora, umas semanas atrás, nós terminamos de escrever um capítulo de um livro juntas, que é sobre, tentando esboçar alguns elementos de uma economia ecofeminista. Então, a gente traz essa questão do cuidado. E ela tem trabalhado agora com uma perspectiva ecofeminista também. Então, na tese ainda não tinha, mas é um trabalho muito bom que eu super recomendo. Agora, Camila Ferrari. Essa superação ou ruptura dos dualismos hierárquicos não poderia ser aproximada da abolição de gênero pela qual o feminismo radical luta? Talvez para as feministas radicais, sim. Como não sou uma feminista radical, eu não vou fazer essa afirmação, né? Porque não, enfim, não é uma corrente com a qual eu trabalho. Então, eu vou pensar a partir de outros lugares, né?
Para pensar essa superação dos dualismos, eu gosto muito de pensar também com a John Scott, quando ela fala para pensar nisso como algo que é um paradoxo, né? Como a gente, enfim, lida com isso, entendendo que um depende do outro para existir, né? Então a gente tem que buscar uma saída. Assim, a Warren, que foi a autora que eu estudei, né, no início, ela dizia que o dualismo em si não é um problema. Né? Ela dizia que não tem problema o dualismo, o problema está na relação de opressão, na hierarquização entre esses dois lados, né, do dualismo, ele ser oposto e hierárquico. De uma perspectiva queer, a gente já não pode fazer esse tipo de afirmação, para dizer, não, a gente não pode ter o pensamento binário. Né? Então, eu gosto muito da contribuição de algumas autoras também que trabalham com o ecofeminismo queer, como a Catriona Sandilands e a Greta Gard, que vão falar, olha, o que os ecofeminismos fazem é identificar esses diferentes ismos de dominação, identificar essa lógica, perceber essa conexão, essas diferentes conexões, né, entre os diferentes ismos, e aí a gente vai adicionando, né, todos esses ismos, né, o racismo, o machismo, o classismo, o especismo, o capacitismo e assim por diante. Então, a gente vai colocando todos esses, né, esses ismos, e o que elas dizem é, não basta adicionar o queer e mexer, não basta dizer que, então dentro desses ismos vai ter lá também uma opressão, ou vai ter, né, a discriminação em relação à identidade, gênero, orientação sexual. Não é isso, não dá para a gente fazer só isso, a gente precisa repensar a nossa visão, e aí elas falam de uma projeção heteronormativa sobre a natureza, né, do quanto a natureza é vista, né, como o feminino, como a mãe, como essa fonte de nutrição, e como isso pode ser problemático, e como a gente precisa superar isso também. Eu acho que lidar com os dualismos é algo bem complexo, e que todo momento a gente precisa estar atento para não cair nesse lugar, né, mas acho que, enfim, para mim, eu tenho buscado outras referências, né, outros lugares para pensar essa superação. Carol Denardi. Como deixar este questionamento menos elitista? Pensando em todas essas questões do alimento, sabendo que muitos lutam para sobreviver. É muito comum as pessoas refutarem o veganismo como se fosse uma prática elitista. Eu entendo que algumas pessoas realmente defendem o veganismo elitista quando pensam numa resposta de mercado, ou quando acham que é o mercado e a indústria que vai resolver o problema dos animais. E eu, como, né, uma ecofeminista anticapitalista, não acredito que é a indústria que vai resolver, né, que é, enfim, que como disse Sandra Guimarães, né, do Papa Capim, não é disputando espaço de prateleira que a gente vai resolver o problema da libertação animal. Então, não é com produto vegano que a gente vai resolver. Que é o que tem se chamado de um veganismo estratégico, né? Que assim, supostamente, se as pessoas, né, que têm acesso a esses alimentos se tornarem veganas, então o povo vai seguir, vai querer. Eu não concordo com essa lógica. Eu acho que o veganismo, a gente só vai conseguir a libertação animal se a gente conseguir um movimento de base forte e popular. Então, eu defendo um veganismo descolonial e popular, né? E aí passa, de novo, por criar condições de possibilidade para isso, né, para que as pessoas possam, de fato, exercer essa soberania alimentar e fazer essas escolhas, que vão refletir na sua saúde, na saúde do ambiente, né, ou seja, porque esse alimento vai ser produzido de uma outra maneira. Então, por isso que a gente não pode chegar, né, com um imperialismo cultural ou com uma visão colonizadora, né, e chegar lá e dizer, olha, vocês colega, você tem que parar de comer carne, né? Não é assim que funciona, né? Então, por isso que eu acho que não é de cima para baixo, não é das instituições, não é da estrutura que vai partir essa mudança, né? Assim, de vez em quando perguntam, é por lei, tem que proibir? Não é, porque precisa ser construída a possibilidade, né? A condição, ou seja, precisa ser popular. E aí, para isso, a gente precisa criar as condições de possibilidade para isso existir, né? Então, por isso que, de novo, eu não acredito que um veganismo elitista, como algumas pessoas defendem e vivem, seja possível. Não é com um hambúrguer que custa R$10 que a gente vai possibilitar, né, o veganismo e a libertação animal, porque essa é uma outra questão que eu acho que muitas vezes acaba sendo deixada de lado.
O veganismo não é sobre as pessoas, não é sobre a gente, né? A escolha é nossa, por isso que a alimentação é uma questão ética e política. A escolha do que nós escolhemos para nos alimentar é nossa, individual, mas o veganismo em si não é sobre a gente, não é sobre mim, não é sobre o que, né, eu gosto, que eu não gosto, ou ai, eu vou deixar de comer uma coisa que eu gosto, ou que não. Não é sobre nós, é sobre os animais. A gente está falando de libertação animal, a gente está falando da consideração ética e política dos animais. Então, enfim, passa por aí, eu acho, essa construção também, né? Teve um tempo em que eu comecei a me sentir desconfortável ao dizer que eu sou vegana. Porque como eu transito no movimento de direitos humanos, você começa a pensar, gente, eu não quero que me confundam com uma pessoa que defende, né, uma alimentação elitista, ou que quer impor, né, pensando, enfim, do ponto de vista cultural. Não é isso, né? Então teve um tempo ali que eu comecei a ficar meio desconfortável e pensei, não, mas é uma disputa que a gente precisa fazer. Não dá para a gente deixar para o capitalismo vencer mais essa, não, né? Então é uma disputa que eu acho que outras pessoas, né, que eu considero pares, né, pessoas que estão comigo desse lado da luta, também fazem. E no fim a gente está defendendo essa ideia, então, né, de um veganismo político, ou seja, retomar isso, né, porque ele foi muito cooptado. Ele foi muito cooptado pelo mercado, pelo capitalismo. Então, essa ideia de que, assim, achar que a indústria que vai resolver. Não vai. Essas empresas podem estar fazendo um hambúrguer vegetal, mas são as mesmas pessoas, talvez, ou a mesma indústria que está explorando os animais, e não só explorando animais não humanos, mas explorando humanos também. Tem um documentário que se chama, ele já tem alguns anos, chama Carne e Osso. Foi Repórter Brasil, organização que trabalha com o combate ao trabalho escravo no Brasil, o análogo, né, escravo, e fala do problema da exploração das pessoas que trabalham na indústria da carne. Né? Assim, é um problema social gigantesco. Né? Eu estou aqui em Santa Catarina, lá para o oeste, é um problema grave, assim, gravíssimo, de problema de depressão, de saúde física, né? Ou seja, um problema tem problemas de saúde mental que decorrem disso, problemas de saúde física, né? De esforço repetitivo, problema ambiental, de toda a poluição. Então, assim, é um problema socioambiental e interespécies, né, a produção de carne. Então, às vezes eu digo, se a pessoa não está se importando muito com animais, pensa, pelo menos pensa nos humanos que estão trabalhando nessas condições, né. Então, tem uma questão de classe também aí, né, por isso que faz sentido pensar, né, lá no, a partir dessa categoria também, né. Isadora, você acredita que fazendas urbanas sejam um bom passo para romper com a lógica capitalista e distribuir alimentos para mais pessoas, ou ainda é algo muito distante de uma realidade mais ética? Aí a da Leandra é possível pensar no ecofeminismo com o consumo de leite, ovos, leite, mel, etc., vindo de uma produção de camponesas da luta pela terra, sem a perspectiva predatória e de sofrimento dos animais? Tem algumas diferenças, assim, é inegável que há uma diferença muito grande entre a exploração sistemática da indústria, das corporações e da produção rural, né, da produção familiar. Eu acho que, assim, é inegável que existe essa diferença. Né? Então, é claro que eu consigo perceber, né, o que é um problema que está dentro dessa visão estrutural, né, de um problema muito associado, então, ao sistema capitalista de exploração, que explora, né, os animais, os humanos, dentro da mesma lógica, que é diferente do consumo, né, de pequena escala. Porém, de uma perspectiva ecofeminista animalista, o nosso horizonte é a libertação animal. A gente não quer animal nenhum sendo explorado. Agora, existem divergências no que significa isso, né? Tendo em vista que nós vivemos numa relação de codependência. Então, essa é uma outra característica do pensamento feminista, né? Aquele ideal masculino, todo aquele ideal hegemônico contra o qual a gente está, assim, né? Falando aqui, está construindo um outro projeto que não é esse. Aquele projeto lá, hegemônico, pensa a autonomia dos indivíduos, né? Então, como se cada ser fosse independente, a gente usa a expressão atomístico, como se cada um fosse um átomo, né? Isolado e separado. E aí disso vem o paradigma de invulnerabilidade, ou seja, né, um sujeito forte, que não depende de ninguém, que é autônomo, que é livre. E com o ecofeminismo, a gente
pensa, opa, não, nós não somos assim invulneráveis. A vulnerabilidade é uma condição inerente, intrínseca de toda forma de vida, seja humana ou não humana. A gente não vive essa independência, essa autonomia. Nós vivemos uma relação de codependência, né? A gente depende dessa interação também. Assim, pensar nos humanos, assim, um bebê que não é cuidado não sobrevive, né? Outras espécies também, mas principalmente a nossa, o humano é muito dependente durante muito tempo da vida, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, a gente não sobrevive. Então, a gente vive, e mesmo assim, ao longo da vida, existem muitos momentos de vulnerabilidade nos quais nós dependemos. Então, nós vivemos essa relação de codependência. Não quer dizer que nós não tenhamos a nossa liberdade, mas a gente começa a pensar, né, dessa outra perspectiva, dessa outra visão. Por que eu falei da dependência, né, da codependência e da vulnerabilidade? Porque, assim, faz sentido pensar, né, nesses outros valores e faz sentido pensar que, enfim, a gente não vive sozinho aqui. Não existe a possibilidade, seria muito triste, né, humanos viverem de uma maneira isolada. A gente faz isso em boa medida nos espaços urbanos e olha só o que a gente tem, né? Poluição, problema de saúde, estresse, um monte de coisa, né? Que às vezes, né, as pessoas são recomendadas fazer quando estão estressadas. Vai para a natureza, vai caminhar, vai para a praia, né? Ou seja, ter esse contato com a natureza. Porque nós somos animais também. Né? Animais humanos, mas somos animais, nós precisamos disso. Né? O que acontece quando a gente tem uma alimentação mega desequilibrada? Quando consome um monte de gordura, açúcar, né? Assim, a gente fica mal, a gente fica doente. Né? Então, a gente não pode negar isso também, né? Então, quando a gente olha para essas outras formas um pouco mais harmônicas, eu acho que é inegável que existe uma diferença. E a Vandana Shiva, por exemplo, que é uma ecofeminista indiana, ela tem um projeto lindo de bancos de sementes, trabalha muito com esse protagonismo das mulheres, e tem o centro dela, que se chama Navdanya, onde os animais fazem parte daquela comunidade, então os animais são utilizados. Então essa é uma discussão que acontece no movimento animalista, de saber se a gente pode ou não pode usar animais. O que eu penso, e aí, obviamente, né, é minha opinião e não reflete a opinião, né, de um ecofeminismo animalista no todo, mas o meu horizonte é o da libertação animal, entendendo que existem relações de interação com outros animais também, mas pensando que elas não devem ser relações de exploração. Então, a gente precisa criar ainda, né? A gente precisa pensar sobre isso, assim, quando a gente chegar, né, nesse momento, quando a gente conseguir construir essas relações, como elas serão. Então, agora eu não consigo dizer exatamente, mas eu consigo entender que, sim, eu sei que uma vaca, ela só produz leite quando ela tem um bezerro. E por um tempo. Né? E esse leite é para o bezerro. Pode ser que tenha um pouco de excesso, assim como tem mulheres que têm muito leite e que podem amamentar, podem doar parte do leite para um banco, né, de leite para amamentar outros bebês de mulheres que, sei lá, por qualquer circunstância, por bebês que não tenham, né, não possam amamentar, serem amamentados pela sua própria mãe. Então, isso pode acontecer, pode ter um excesso? Pode. A gente poderia consumir? Como é que eu vou dizer que isso é errado, né? Agora, se a gente pensar num padrão de alimentação, algo que a gente possa universalizar para todas as pessoas, não vejo possibilidade de a gente conseguir fazer isso com o uso dos animais sem que os explore. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente está querendo construir um outro modelo de sociedade, né, onde não exista nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de exploração, e que é para todo mundo. Assim, não é assim, algumas pessoas podem ter e outras não podem ter. Não, esse é o capitalismo. E ele, para mim, é um sistema desigual contra o qual eu luto. Né? Então, eu quero pensar num sistema que seja igualitário, né? Então, mas, né, libertário, né? Mas que preze também por essa igualdade. Então, eu acho que é complexo dizer. Então, assim, disso tudo, eu diria, bom, nesse horizonte não vai ter esse tipo de exploração, então, né, não vou consumir esse tipo de produto de origem animal. Porém, no momento atual, quando a gente ainda não vive nesse horizonte utópico, eu penso que eu não vou me aliar com a indústria. Então, de uma perspectiva anticapitalista, né, que eu tenho, eu não é a indústria que vai ser minha aliada, né? Ela é o problema.
E aí eu entendo que esses movimentos, né, de base, que fazem a luta pela terra, as mulheres rurais, as mulheres camponesas, né, as mulheres das águas, das florestas, têm feito esse trabalho, e não é porque existe ali algum tipo de consumo animal que eu não vou dialogar com elas, né? O que eu estou buscando é justamente o contrário, e eu faço isso fundamentada num princípio de solidariedade na prática, de uma solidariedade política. Então, eu pensar, nesse momento, quem é meu aliado e quem é minha aliada? Eu acho que as mulheres das águas, das florestas, né, são as minhas aliadas, porque são elas que estão lá no campo, né, no campo não só no campo, né, literalmente, mas são elas que estão lá fazendo a proteção. Né? Eu estou fazendo aqui no espaço urbano, né? Eu sou uma co-agricultora, mas eu estou no espaço urbano. Eu não estou lá nesse lugar fazendo, né? Não é a minha vida que está lá em risco, inclusive, porque no Brasil, defensoras e defensores de direitos humanos são muito perseguidos, e especialmente os defensores ambientais. Então, são elas, né? É isso, a gente vê a morte de lideranças indígenas, né? Então, acho que é um ponto bem complexo, para o qual nós não temos respostas ainda, mas eu também entendo que nós vamos desenhando isso no caminho. Tá? A gente vai buscando lidar com essas contradições no caminho, mas hoje eu tenho muito nítida para mim essa visão, né, ou esse princípio da solidariedade, entendendo quem é que está do meu lado, ou seja, né, quem que está fazendo essa luta comigo, ainda que a gente não concorde em todos os pontos. E é essa questão dos animais é a mais difícil de a gente conseguir encontrar, né? A questão ambiental a gente ainda já consegue dialogar um pouco mais, mas a questão animal realmente é a mais desafiadora nesse momento. Mulher em Perspectiva.